Muito bem, fã de esportes, de volta com o nosso Linha de Passe. E é o seguinte, hein? Amanhã, eu ia falar amanhã, meia-noite 22, né? Hoje, o Flamengo joga sua sorte na Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla. E a grande interrogação está no gol rubro-negro, né? O Rueda hoje deu coletiva. Quem pôde, né? Quem estava ligado aqui na ESPN Brasil acompanhou a coletiva do Rueda lá no Bate-Bola Debate. E assim, eu queria que você falasse sobre isso, Arnaldo, porque estávamos na redação. Isso. E eu tô batendo na tecla, não é possível que não seja o César o goleiro. Cícero Mello, inclusive, na segunda-feira de manhã, já ligou no Bate-Bola Bom Dia. Ó, tem informação aqui que vai ser o César. O que você pensa, Mauro? Não, vai jogar o César. Não tenho a menor dúvida disso. Aliás, o Muralha só viajou porque o Flamengo vai de lá direto para Bahia. E aí tá levando 3 goleiros. O Thiago, que fraturou o pulso, nem voltou a jogar depois disso, o César e o Muralha. Se um se machuca, ele vai chegar na Bahia com um goleiro só. Então levou todo mundo por essa razão. Essa foi a informação que eu apurei. Ou seja, vários jogadores que não serão aproveitados lá também estão na Colômbia porque tem que ficar todo mundo junto, dali vai para a Bahia para jogar contra a Vitória, que é um jogo importante, que pode ser... O jogo é importante de qualquer maneira. Sim. Mesmo se o Flamengo vença o empate na Colômbia, ele não estará ainda na Libertadores via Sul-Americana. Tem 2 jogos com o Independente, que é um bom time. Aliás, se chegar à final, vai ser bem digesta a parada. Mais que o Lanús pro Grêmio? Em termos de ambiente, não em termos técnicos. Aliás, muito mais camisa que o Lanús e tudo mais, né? Sim, só para fazer um paralelo. A Sul-Americana, eu falei isso aqui tem tempo. A Sul-Americana tem time grande. Com vários times mais pesados do que a Libertadores. Em dado momento tinha Corinthians, Flamengo, tinha Racing, tinha Independente, o próprio Libertad, que sempre está na Libertadores. Fluminense. Estudiantes, Fluminense, vários campeões disputando, que foram caindo naturalmente, porque alguém tem que ser eliminado, né? Ficar todo mundo na festa o tempo todo. Mas o Flamengo não garante nada, mesmo que consiga a classificação. Então ele tem que tentar a classificação domingo vencendo a Vitória para ir para a fase de grupos. E aí ele joga a final, se for a final, contra o time argentino, sem preocupação com relação à Libertadores. Vai em busca da taça. Mas já tira um peso tremendo no meio de um ambiente pesadíssimo, horroroso, em que ninguém sabe o que vai acontecer no ano que vem. Mas acho que joga o César. Não porque treine bem, treine mal, porque o outro não tem condição de jogar. Porque não tem opção, né? Na verdade é isso. Não tem opção. E é sempre bom lembrar, não tem opção, porque o planejamento do futebol foi muito mal feito pelo senhor Rodrigo Caetano, pelo senhor Fred Luiz e pelo senhor Bandeira de Melo. O trio, Rodrigo Caetano, Fred Luiz e Bandeira de Melo, bancou Muralha, goleiro, Thiago, que nunca havia jogado dentro dos profissionais como reserva imediato. Ele foi jogar pela primeira vez no time principal no estadual, contra a Volta Redonda e Portuguesa. Nunca havia jogado no jogo profissional e era reserva imediata no começo da temporada de um time na Libertadores. Vamos raciocinar. Vai começar a Libertadores. Quem é o seu titular? Tirone? Muralha no gol, beleza. Não vou nem discutir a qualidade desse goleiro. Quem é um reserva? É um garoto aqui, o Thiago. Qual a idade? 20. Já jogou no time principal? Não. Eu sou reserva. Se o Muralha machuca, ele que entra. É Libertadores. Perfeito. Opa, peraí. E quem é o terceiro goleiro? É o César, aquele que falhou em vários jogos dos 17 que disputou em 2015. O que ele fez em 16? Ficou emprestado para a Ponte. Aí ele se machucou, quebrou o braço, mas fraturou o braço. 23 jogos no banco, não entrou em campo. Esse é o terceiro reserva, não joga. Ele não joga agora há 2 anos praticamente. Tem que participou de alguns minutos contra o Corinthians no começo do ano, no amistoso, quando ele estava na Ferroviária de Araraquara. Então é um planejamento muito mal feito, né? Contando assim, Giovânio contratado. Por que não um goleiro para colocar ali, já que o Muralha vinha entregando ouro e ainda havia condições de colocar na Libertadores? Não, contratou o Diego Alves, machucou o Diego Alves. Ninguém imaginava. Você tem que imaginar, amigo. E o goleiro é posição específica. Se machuca um zagueiro, de repente tem um volante que joga na zaga. Machuca um lateral, tem um lateral que joga dos 2 lados, tem um zagueiro que joga de lateral, tem um volante que joga de lateral. Machucou o centroavante. No caso do Guerreiro não machucou, ficou suspenso. Improvisa lá o Paquetá, fez o gol contra o Cruzeiro. Se o Flamengo vencesse o Cruzeiro, fosse a falha do goleiro, talvez fosse campeão com aquele gol do Paquetá, porque o outro jogo foi empate. Ou seja, de repente você resolve o jogador de linha, agora o goleiro não tem jeito. O goleiro não tem jeito, não tem como improvisar. Isso não acontece. Tem situações, tipo o Gaúcho pegando o pênalti contra o Flamengo, naquele brasileiro que tira. O Marco vai começar o jogo com ele. Você vai jogar com o cara de linha no gol. Caio Ribeiro foi goleiro uma vez também, né? Mas aí é o momento do jogo. O goleiro expulsa aos 40 minutos, joga 5 minutos, às vezes o adversário não consegue chutar a bola no gol. E tem situações bizarras, como o Orejuela no gol do Fluminense na final do Carioca, correndo do Rodinei, o Rodinei correndo com a bola, e ele, ao invés de ele correndo, não sabia nem o que fazer, coitado. Porque ele não é goleiro, estava só com a roupa de goleiro, uniforme de goleiro. Então, tudo isso é consequência desse pífio planejamento, né? Nem pode chamar de planejamento, que foi feito para o futebol do Flamengo. E o Rueda, coitado, ele não tem culpa, porque era o Zé Ricardo, que também tem culpa nesse negócio, que ele era o técnico. Ele falou, não, eu quero um outro goleiro.
um goleiro mais experiente, eu preciso de alguém aqui para ter uma certa segurança. E ele agora vai se virar com o que pode. Ele não tem opção. Ele não tem opção. Em que pese o clamor de muita gente, assim, tem dois extremos, né, com relação ao Muralha. O achincalhamento pessoal, que é uma sacanagem, um absurdo, o cara ir pra rede social, pra rua, sei lá pra onde, e xingar o cara, a família dele, desqualificá-lo como ser humano, isso é um absurdo, óbvio que é um absurdo. Agora, profissionalmente, as críticas que ele recebe são absolutamente pertinentes. Ele é um profissional bem pago, que ocupa um local de destaque. Qual o goleiro? Pega todos os goleiros do Brasil. Tirando os que jogam em algumas equipes importantes no poste do Flamengo, todos querem jogar no Flamengo. Ou não? Você joga no time de Série B, ou time pequeno de Série A, ou na Série C, ou não em Série nenhuma. Quer ser goleiro do Flamengo, o cara vai correndo. E uma pessoa ontem me falou uma coisa interessante, a pessoa lá do clube do Flamengo. Uma ideia curiosa. Por que o Flamengo não foi procurar um goleiro na quinta-feira, sexta-feira, para jogar essa final? Dava para escrever ainda, quando o Diego se machucou. Os times da Série B estão de férias. Você poderia escolher qualquer goleiro da Série B e chegar e fazer uma proposta. Me dá seu goleiro para jogar na Colômbia. João Ricardo, né? Bom goleiro. Me dá seu goleiro aqui, eu te pago. Quanto custa? Eu levo ele, escrevo, ele joga na Colômbia. Se classificar, joga a final, depois eu te devolvo. Ou ele fica comigo, sei lá. Depois a gente vê como é que fica. A situação era tão desesperadora, tão desesperadora, que algo louco desse jeito deveria ter sido tentado. Deveria ter sido tentado. É sério. Parece piada, mas é a pura realidade. Buscar um goleiro na Série B. Sei lá, o do Inter, do América, que são os dois primeiros do campeonato. Os dois goleiros são bons, né? O Danilo Fernandes, né? O reserva, o Lomba, que foi cria do Flamengo, hoje seria melhor do que o César. Aliás, tem mais ritmo de jogo, o César não joga. Aliás, o Lomba com uma perna só, né? Chegou a jogar. O Inter teve um drama, mas eram 3 machucados. Aí é muito azar. No caso do Flamengo, a falta de planejamento, pelas razões que a gente já coloca aqui. Verdade. Agora, eu acho que, honestamente, acho muito difícil o Flamengo passar amanhã, conseguir a classificação. Vai ser muito difícil. Não é que seja impossível, mas é muito difícil. A vantagem é muito pequena. 1-0 classifica o Júnior Barranquilla. O time deles é bom, o time colombiano é um bom time. E o goleiro do Flamengo, ou seja, o César, acho que vai ser o César, a formação que vai ser ele. Não joga há 2 anos, assim. Ele fazer uma grande atuação seria algo muito surpreendente. Não digo que ele vai frangar, vai falhar, mas vai ser exigido. Ele vai ser exigido, ele tem que jogar bem. Sabe todo. Aquela bola difícil que ele vai ter que buscar? Ele vai ter que buscar. Vão acontecer momentos assim. Talvez ele não teve culpa no gol, mas ele vai ter que fazer diferença em algum momento, porque o Flamengo vai ser atacado e provavelmente bolas perigosas irão na direção do gol e aí ele vai ter que aparecer. Então eu acho a situação muito, muito difícil e as consequências de uma eventual eliminação, elas serão terríveis para o clube. Imagina não só para o futebol. A pressão num jogo também decisivo no domingo pelo Campeonato Brasileiro, se vem eliminação na Sul-Americana. Detalhe, né, William? Tem que ter intervalo, fala. O Grêmio jogar como jogou hoje foi impressionante, mas você espera que o Grêmio possa jogar assim. Você vê os últimos jogos do Flamengo fora de casa, pro Grêmio fazer um jogo como o Grêmio, pro Flamengo fazer um jogo como o Grêmio fez hoje, deixaria todo mundo espantado, porque não é o que a gente tem visto. Uma mudança de chavinha absurda, é difícil de imaginar. O Guerreiro não joga já há 1 mês no Flamengo. Isso. Interessante, né? O salário deve estar caindo na conta, imagina, né? Tá pingando lá. Você vai lá, joga no Peru, aí aparece o negócio de doping, situação dramática, o cara não está a serviço do clube que o contrata. Mas o dinheirinho tá lá. E o dinheiro tem que ser pago. É bizarro isso, essa relação, eu não me conformo, essa relação não é só esse caso, eu acho que para todas as seleções, todos os clubes. Relação clube, seleção, jogador, ela é absurda. Hoje, por exemplo, o Luan faz um golaço, eu escuto numa das transmissões, não vou citar qual. Acho que assim, agora o Luan tá perto da Copa do Mundo. Que se dane a Copa do Mundo, o cara vai ganhar a Libertadores, fez o gol de cavadinho, alguém tá pensando em Copa do Mundo? Eu acho um absurdo o Luan não ir pra Copa do Mundo. Não me digam que ele não entra no esquema do time, não me interessa ele não entra. São 23 jogadores. Ele tem que ir. Se vai ser aproveitado em certas circunstâncias, não é outra história. Ele tem capacidade técnica para fazer um grupo de 23 jogadores, né? Agora, essa obsessão, o que importa é o clube, gente. O Grêmio ganhou a Libertadores, seleção, depois vê. Isso é sexta-feira que a gente vai falar aqui de seleção com Isso. Aliás, tem linha, hein? Linha dupla. Aliás, linha dupla. Boa hashtag, hein? A linha dupla na sexta-feira. Sorteio de grupos da Copa do Mundo. Logo depois do sorteio a gente chega com linha de passe. E aí depois a edição tradicional na sexta-noite, às 9 da noite. Essa vai ter a hashtag linha dupla. Essa vai ter a hashtag linha, já está definida, certo? Vamos para o intervalo, voltamos já. Não vai precisar de atividade.